Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou aqui começando o nosso vídeo de hoje, aqui na margem da rodovia BR-343, na entrada da nossa querida cidade de Altos, Piauí. Perto aqui de uma área onde estão fazendo alguns empreendimentos imobiliários, alguns residenciais novos que estão surgindo aqui na cidade de Altos. E hoje eu queria falar sobre um conflito que está acontecendo entre dois grandes atores dos tempos áureos da Rede Globo de televisão e que, infelizmente, decidiram tretar, como se diz hoje no linguajar moderno, né? Treta significa uma grande confusão entre dois atores, que é o Mário Gomes e o Carlos Vereza. Lamentável, porque são amigos, ou eram amigos até recentemente, e decidiram romper por causa de política. Eles brigaram por causa de política. Vamos saber um pouco mais sobre isso aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo hoje, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu peço que você se inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo com 3 amigos ou familiares através do seu WhatsApp, tá? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Pois é, você que acompanha novelas há muito tempo, né? Eu, quando era criança e adolescente, gostava muito de acompanhar as novelas, porque eu tinha tempo e era também um gosto. Eu queria ser escritor de novelas. E parte disso eu aprendi com meu tio Gonzaga, que era um grande contador de histórias, que aprendeu com o seu pai, que também foi um dos meus grandes mentores dessa área, que é o tio Durval, Higino de Souza. E depois aprendendo a colocar essas histórias no papel, que isso aí foi meu tio Luiz Carlos da Silva, tio Lulu, lá de Piripiri, a quem eu mando um abraço especial, fraterno. Pois bem, nessas novelas nós aprendemos a conviver com os atores. Eles entram na casa da gente e passam a fazer parte da vida da gente. De repente é como se eles fossem membros da nossa família, ou então algum amigo muito especial de quem a gente gosta por demais. Aquilo é ilusão mental, né? Criada na nossa cabeça, dada aquela convivência permanente. Os caras estão em várias novelas e aquilo é líder de audiência. Todo mundo, às vezes, uma novela cai no gosto e todo mundo fica falando. Então, 2 atores. Eu vou citar aqui o Carlos Vereza. Carlos Vereza, um papel que ele fez muito importante na sua carreira, é o senador Caxias, na novela O Rei do Gado. Você lembra aquele senador honesto, aquele cara que não aceitava absolutamente nenhum tipo de corrupção e que, ao longo da novela, ele vai enfrentando os desafios, vai enfrentando a corrupção e, no fim das contas, ele é derrotado. Porque a novela ela é uma ficção, mas ela funciona mais ou menos como uma alegoria da vida real, para mostrar que o indivíduo, para mostrar que o personagem, ele não pode destoar do contexto da realidade do Brasil, da impunidade que na política em nosso país existe. Então o senador Caxias, ele é vítima das circunstâncias da própria política. O personagem do Mário Gomes, para situar agora o nosso outro membro aqui do nosso vídeo, né, o outro personagem que nós vamos falar aqui no vídeo, o Mário Gomes, também é muito famoso esse ator. Ele fez inúmeras novelas e ele foi galã da Rede Globo de televisão ao longo de muitos anos. Cara alto, bonito, bem apessoado, de fala mansa, né, de voz impostada. Então o Mário Gomes, um dos papéis marcantes da carreira dele foi o Dino César, da novela Duas Vidas, em que ele contracenava com a Beth Faria. Essa novela, Beth Faria, era um trio, né? Beth Faria, Chico Cuoco e Mário Gomes, o Dino César. Nessa novela, o Mário Gomes teve um relacionamento amoroso com a Beth Faria. Nesse tempo ele não era casado, mas a Beth Faria era casada com o diretor Daniel Filho. Então ele teve uma relação extraconjugal com a Beth Faria e isso provocou uma confusão muito grande na Globo, provocou uma confusão muito grande na carreira dele e ele passou a ser perseguido. Ele conta isso em várias oportunidades. Ele deu uma entrevista para Antônia Fontinelli, depois deu uma entrevista para o Sérgio Malandro, no Papagaio Falante, que é o podcast do Sérgio Malandro, contando as histórias, né, da sua vida. E numa delas ele exatamente trata sobre esse caso com a Beth Faria. Isso praticamente arruinou a carreira do Mário Gomes, onde ele continuou na Globo, mas os papéis de grandes personagens, de personagens marcantes, eles foram aos poucos sendo substituídos, apesar da sua personalidade marcante, mas ele foi tirado do horário nobre, do horário das 8 da noite, levado para o horário das 6 ou das 7, e passou a fazer personagens secundários dentro daquela estrutura de novelas da Globo. Pois bem, o Mário Gomes se ressente
de uma treta, como se diz. Eu não gosto de usar esses termos, mas é o que as pessoas entendem, não é? Ele se ressente de uma treta com o Carlos Vereza. O Carlos Vereza, a gente acompanhou durante a campanha eleitoral de 2018, ele fez vários pronunciamentos, gravou vídeos, manifestou seu apoio contundente à figura do presidente Jair Bolsonaro, que na época é o candidato do PSL e que recebia o apoio de Carlos Vereza e também de Mário Gomes. Depois que o Bolsonaro assumiu o governo, o Vereza achou de fazer uma interpretação diferenciada daquilo que ele esperava, né? Ele esperava que o governo fosse mais incisivo no combate à corrupção, que o governo fosse mais incisivo no tocante à mudança da nossa legislação para proteger a sociedade contra a impunidade dos malfeitores da política. E aí ele critica a questão do juiz de garantias, critica a questão das modificações impostas ao pacote anticrime, a aproximação com os políticos do chamado centrão. Quer dizer, quando é para dizer do Bolsonaro, eles dizem centrão. Quando é para dizer de qualquer outro, se fosse, por exemplo, os políticos do centrão se aproximando do Lula, aí era centro democrático. Se é o político do centrão se aproximando do Bolsonaro, é centrão, que é para ser pejorativo. Então ele rompeu com o Bolsonaro. E o Mário Gomes continuou apoiando o presidente. E num dado momento, daquelas manifestações do ano passado, do 7 de setembro, e várias manifestações em que houve o confronto das pessoas que apoiam Bolsonaro com as autoridades do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, o enfrentamento por conta da questão das urnas eletrônicas, em que o presidente defende o voto impresso e auditável, mas não é que aquilo volte a ser a contagem manual. Todo mundo entende, não é? Essa parte aí é distorcida pelos jornalistas que apoiam Lula, exatamente com o objetivo de dar uma ideia diferente do que seja esta defesa do presidente e dos seus apoiadores. Então eles trocaram aí uns áudios de WhatsApp. E numa dessas manifestações, o Vereza explicou tudo isso. Olha, Mário Gomes, eu não vou continuar apoiando Bolsonaro porque ele fez coisas que vão de encontro àquilo que eu defendia que ele fizesse, aquilo que eu esperava que ele fizesse. Aí cita também, entre as várias questões que, segundo ele, implicariam a conduta do presidente, o rompimento com o ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça do governo na primeira fase do governo. Na verdade, não foi o presidente Bolsonaro que rompeu com o Moro, né? Sejamos coerentes com a realidade. Foi o Moro que rompeu com o Bolsonaro. O Moro rompeu. Então, aí o Vereza contou tudo isso no áudio. O Mário Gomes deu lá a sua resposta. Disse, olha, apesar de todos os erros do presidente Bolsonaro, não há como comparar o governo do Bolsonaro com os governos do PT. O Bolsonaro propiciou muitos avanços importantes à estrutura político-administrativa do país, passou a citar obras de infraestrutura, passou a citar reformas importantes que estão em andamento e mandou esse áudio para o Vereza. Até aí tudo bem, né? Eles trocaram essas impressões, fizeram aí os seus comentários, é perfeitamente normal. Houve em certo momento um acirramento nesse debate, mas aí vem o pior, que foi o Mário Gomes ter disponibilizado o áudio do Vereza criticando o Bolsonaro, explicando os seus motivos de não mais apoiar o Bolsonaro. Ele criticou a conduta do Vereza e jogou esse áudio do Vereza em diversos grupos de WhatsApp, expondo uma conversa pessoal. Segundo o Vereza, isso aí foi uma coisa terrível, que realmente atentou contra a dignidade dele, lhe causou muita dor, muito sofrimento. Ele foi à justiça e conseguiu condenar o Mário Gomes a pagar-lhe uma indenização no valor aproximado de R$40 mil. Então o Mário Gomes já tem essa condenação, ele apresentou um recurso, mas nada indica que deva ser alterado, né? Que a instância superior modifique, porque as razões da lei são... E só funcionaria se fosse com Lula, tá, pessoal? Com Lula pode tudo, com o PT pode tudo, mas uma pessoa, dois elementos em disputa, muito dificilmente uma decisão dessas seja reformada na instância seguinte. Então é provável que o Mário Gomes deva mesmo pagar esse valor de R$40 mil ao Carlos Vereza e que essa indenização seja acrescida dos juros de mora e, evidentemente, da atualização que se faz dentro da própria contadoria judicial.
Então, é lamentável, dois artistas de renome, duas pessoas que inclusive militavam politicamente, numa demonstração inequívoca de que na política brasileira continua prevalecendo as paixões. Eu estou achando até interessante que avança no sentido de que as pessoas discutem a política, gostam da política, tratam da política, e é bom que isso aconteça, não é? Fazem manifestações, debatem os candidatos. Agora, a briga pessoal, levar isso para o extremo das relações pessoais, eu não sei se seria interessante, não é? Porque, de fato, nós temos no nosso país uma divisão muito grande. Quer dizer que essa divisão, ela existe desde o momento em que aquele certo ex-presidente, que hoje é um presidiário temporariamente em liberdade, começou a estimular essa luta de classes, né? E nós contra eles contra nós, agora falando mal do agronegócio, falando mal de todos aqueles que não o apoiam, exaltando o MST, que é uma organização criminosa com atuação no campo. Porque o MST produz e tudo mentira, a gente sabe que é tudo mentira. Então, pessoal, é isso aí, a minha reflexão. Claro que não estou aqui condenando ninguém, eu acho que todos aí têm os seus motivos. O que eu penso é o seguinte: não se deve levar a política a esses extremos, porque você briga pelos políticos ou você briga pela política e esses caras, na primeira oportunidade, estão juntos. Vou dar aqui dois exemplos. Nós tivemos o caso do Geraldo Alckmin e do Lula. O Alckmin chamava o Lula de bandido, o Lula a mesma coisa, de corrupto, de bandido. Alckmin dizia: Lula quer ser presidente de novo para voltar à cena do crime e nós não podemos permitir. 2018, 4 anos depois, ele é candidato a vice do Lula. Aqui no Piauí, nós tivemos o então governador Wilson Martins na sua grande disputa eleitoral contra o doutor Silvio Mendes em 2010, e muita gente brigou, houve intrigas familiares, né? A paixão da política é pior do que a paixão do amor, como diria o Petrônio Portela. Por causa da política, o indivíduo briga com pai, com mãe, com filho, com esposo ou esposa, e por aí vai. Então houve essa grande disputa em 2010, 4 anos depois, aliás, menos disso, né? No decurso do governo do Dr. Wilson Martins já estava o Dr. Silvio Mendes, o Dr. Wilson Martins, o PSDB com o PSB, todo mundo junto. E muitas pessoas brigadas e rompidas por causa disso. Então não sei até onde vai chegar essa confusão, isso poderá chegar a um bom termo oportunamente, né? Pode acontecer. E a gente espera que realmente o Carlos Vereza e o Mário Gomes, que são dois grandes atores dos bons tempos das novelas de televisão, voltem às boas. E se você gostou desse vídeo, recomende para os seus amigos, familiares e admiradores. E lembre-se de ativar o sino das notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia.